O que acontece quando alguém transforma a paixão por cuidar de pessoas em um negócio? Hoje a gente vai conhecer a JR Reabilitação Estética aqui no centro de Nova Iguaçu, onde há 13 anos vem transformando vidas de várias pessoas. Então, hoje vamos conversar com Juliana Rodrigues, que é a cabeça pensante desse negócio. Vamos juntos! E essa aqui é Juliana Rodrigues. E ó, a primeira coisa que a gente quer saber é como é que funciona a integração dos serviços aqui, que é fisioterapia, junto com a psicologia, o tratamento da alma. Conta pra gente. Então, a partir do momento que eu percebi, né, que a dor ela é multifatorial, ou seja, ela depende de inúmeras questões, né, como físico, emocional, o alimentar, eu tive a necessidade de incluir outros profissionais, né, no tratamento da reabilitação da JR. Então, essa ideia de integrar a fisioterapia com outros serviços, outras áreas, vem de você. Você entende. E ó, o que eu acho legal, pessoal, a gente vai, vamos lá, vamos caminhando, a gente vai conversando, é que o empreendedor, gente, a gente não tem que depender, às vezes, de fatores externos, de ver alguém fazendo para poder criar. Então, ela consegue entender, e ela enxerga uma necessidade, e ela aplica no negócio dela, e é sucesso. E como é que surgiu a JR na sua vida? A gente viu lá que são 13 anos de história, mas como é que surge? A JR surge a partir do momento que eu não estava me encaixando, né, no padrão ali de atendimento fisioterapêutico que eu encontrava. Né? Eu achava tudo muito mecânico, tudo muito abrangente, tudo muito geral, e eu entendo que cada ser humano ele é de uma forma, né? Ele tem um contexto de vida, de rotina, um contexto emocional, de coisas que ele carrega lá de trás, de coisas que ele vive no presente. E aí eu percebi a necessidade de criar um tratamento personalizado. Isso em todas as fases da reabilitação, seja ela na parte do exercício físico, seja ela na parte da fisioterapia, e por isso eu incluí outros profissionais para oferecer uma excelência de atendimento, né, e ter um resultado muito mais rápido e eficaz durante um tratamento de reabilitação. Então, para o pessoal entender como é que surge a JR, você entra no mercado, né, ali de fisioterapia, se forma, não consegue se adaptar aos padrões dos serviços que as pessoas ofereciam, você fala, não, pera, isso aqui pode ser diferente, pode ser melhor, e aí existe o método JR, então, hoje. Existe o método JR. Eu me formei, eu tinha 21 anos, né? Passei por várias experiências profissionais e uma delas me chocou muito, que foi quando eu trabalhei num asilo, e ele era 50% público e 50% particular. E o pessoal do público ele tinha direito a uma fralda por dia e o do particular tinha direito a 3 trocas por dia. E aí, aquilo para mim era um absurdo, enfim, eu comecei a contrabandear, né, essa troca de fralda. Pegava do particular e trocava com o pessoal do público dentro do meu consultório de fisioterapia. E aí eu comecei a fazer isso, fui descoberta, né, e percebi, assim, ali, com outras coisas que foram acontecendo, que as pessoas, elas são muito tratadas, independente da classe social, como um número. E não é assim que eu enxergo, né? Não tem como você reabilitar a pessoa enxergando ela dessa forma. E tentei até me encaixar no mercado, mas não consegui. E hoje eu prezo por oferecer um serviço 100% personalizado e que a pessoa saia transformada em todos os níveis da vida dela. Seja na alimentação, seja na parte emocional e seja na parte física também. E hoje a gente pode dizer então que a JR ela tem um método diferente das outras fisioterapias, e quais são os desafios hoje para manter essa diferença e até novos métodos? Como é que funciona? E é você mesmo que pensa nisso tudo? Então, na verdade é bem desafiador, né? Você implantar algo novo no mercado que já está solidificado, né? Que as pessoas já estão com aquela visão ali dentro de uma caixa fechada, que fisioterapia é aquela coisa coletiva, que você faz por muito tempo, que você só recebe choquinho, que demora muito tempo para ver o resultado. E aí quando eu chego com uma fisioterapia de verdade, que funciona, que entrega um resultado muito rápido, que ela percebe a diferença e o resultado a partir da primeira sessão, é desafiador, né?
porque isso demanda tanto um custo mais alto, diferente de uma fisioterapia coletiva, né? Porque o profissional atende de uma forma individual. Então, a gente tem um custo maior e uma estrutura completamente diferenciada, aparelhos de ponta, equipamentos de última geração e muito estudo e treinamento para cada profissional, né, entregar a qualidade do mesmo resultado que eu entregaria. Então, é difícil essa parte, mas quando a gente consegue levar o nível de consciência do paciente e trazer ele para a gente e ele experimenta de fato, de verdade, sente na pele o resultado, pronto, acabou. Ele nunca mais sai da JR, vira igual a Caverna do Dragão. E ó, só para vocês entenderem, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, a equipe aqui da JR, né, os funcionários, eles estão tendo um treinamento de vendas e atendimento ao cliente para melhorar aí a recepção aos clientes. E a gente vai dando uma caminhada aqui para conhecer o espaço. Juliana, hoje, quando a gente fala de fisioterapia, né, fica uma coisa muito, como você falou, né, dentro de uma caixinha, mas a JR oferece diversos serviços. Quais são esses serviços? Sim, então, nosso diferencial, né, é que ele pode passar aqui dentro por todas as etapas da reabilitação. Ele chega com uma dor na hora da avaliação, ele é avaliado, descobre a causa do problema, né, não só o que está causando, mas o que foi que ocasionou, o porquê dele estar daquela forma. E após isso, a gente entra com o plano de tratamento fisioterapêutico, entra com a parte alimentar, nutricional, ele passa pela nutricionista, passa pela nossa psicóloga, para a gente entender quais questões emocionais estão influenciando naquela dor, né? Se a gente sabe que a nossa mente manda 100% do nosso corpo, após ele passar por esse tratamento, ele é inserido, ele faz uma transição, né, por nós mesmos na atividade física. E a gente sabe a importância, né, e a necessidade que todo ser humano precisa de praticar atividade física. E aqui mesmo ele encontra a musculação assistida e o pilates e o funcional. Então, hoje, como você fala do espaço assistido, né, existe uma diferença. Se a pessoa sai hoje da academia, quero sair da minha academia, onde eu, né, faço ali o meu treino e venho aqui para ter um espaço com um funcionário à minha disposição. Qual a diferença, os benefícios, as pessoas conseguem se adaptar? É completamente diferente. O que a gente entrega aqui na JR, através da academia assistida, é acolhimento, né? Ele se sente num ambiente acolhedor, porque uma academia comum é um ambiente bem hostil e solitário, né? E aqui não, aqui a gente entrega acolhimento, são turmas de no máximo 3 pessoas, que isso proporciona, né, para os funcionários nossos da JR, para os colaboradores, entregar de fato um resultado, uma assistência diferenciada que ele não encontra numa academia comum, onde ele fica 100% solto, né? Aqui ele tem assistência, ele tem um acompanhamento, ele tem uma progressão, né? Fica tudo no sistema, na ficha dele, como é que ele foi na aula, como é que ele se desenvolveu, se ele teve alguma dificuldade, qual série trabalhar na próxima, se ele está sentindo alguma dor. Então ele respeita, nós respeitamos, né, todos os limites e condicionamentos que ele chegou aqui com aquela dor. Então, vamos aproveitar que a gente está nesse espaço aqui bem acolhedor e a gente vai mostrar um pouquinho de como funciona aqui. Como funciona o espaço, maca. Vamos caminhar aqui. A gente tem... Aqui, no caso, são vários aparelhos em um, né, integrados. São vários aparelhos. Como aqui se fosse academia, né? Utiliza musculação, tem a cadeira extensora. Então, todas as funções que a gente consegue fazer numa academia comum, a gente consegue realizar aqui, seja com aparelhos ou seja com caneleira, com peso, né? Temos os halteres de todos os pesos e fazemos exercícios bem dinâmicos mesmos, com interação entre os próprios alunos da academia. Eles adoram e viramos, de fato, uma família, né? Então aqui a gente coloca os colchonetes, fazemos as aulas de formas juntas, fazemos o cardio. Lá a gente tem a parte da esteira, tem a bicicleta, tem a plataforma vibratória, que é um aparelho diferenciado, onde a gente consegue trabalhar membros inferiores, consegue trabalhar glúteo, consegue trabalhar o corpo inteiro de uma forma geral. Então eles conseguem ter a interação e a funcionalidade de uma academia no mesmo lugar. E a gente está falando do espaço, falando das ideias, como surgiu, como você implementa, né, as suas ideias, mas aquela coisa que todo empreendedor, você está há 13 anos aqui, e como é que foi aquele início, né, de começar a empreender, fazer algo que você, na minha visão, pelo que você falou, era um desafio, porque você meio que
encara as diferenças de um mercado que você está inserida para aplicar algo novo. Como é que é esse desafio? Porque você está aplicando algo novo, né? Saindo daquele padrão da fisioterapia antiga. Como é que é a recepção das pessoas, né? Da pessoa chegar aqui, ser atendida, ver que é algo realmente diferente e falar, caramba, é realmente diferente. E desde a hora que a gente chegou aqui, né, para fazer a gravação, eu vi que tem idosos, tem jovens, é homem, mulher, então assim, tem todos os perfis. Como é que foi chegar até aqui hoje? O desafio de empreender e chegar até aqui hoje, essa trajetória? A JR, ela desafia paradigmas, né? De que a fisioterapia é só para idoso ou a fisioterapia é só para quem está muito ruim. Aqui nós criamos, de fato, um ambiente que proporciona todas as idades e todos os tipos de lesões e necessidades se sentirem bem num único lugar, né? No início foi bem difícil. Você propor um atendimento personalizado, um atendimento individual é bem difícil, porque pelo fator financeiro, como eu falei anteriormente, né? Mas conforme você vai entregando um trabalho bom, conforme você vai, de fato, se dedicando àquele atendimento, você vai tendo retorno, né? É muito difícil quando a pessoa não está do lado de fora. Se ela está do lado de fora, ela vai ficar, poxa, será que vale a pena e tal? Mas quando ela sente, de fato, ela passa por aqui, não tem uma pessoa que hoje não agradece por estar aqui. Ainda bem que eu vim, ainda bem que eu conheci você, graças a Juliana, graças a Deus e tal. Teve casos de pacientes chorarem comigo na maca. E eu falar, o que houve e tal? Eu estou muito triste, por que eu não conheci você antes? Então, assim, é gratificante, eu recebo elogios todos os dias. Eu recebo incentivo dos próprios pacientes todos os dias. Olha, não para, continua. As pessoas precisam conhecer você, grava mais, né? E eu tenho até essa dificuldade de gravar mais pela correria do dia a dia, mas todo mundo fala com uma boca só, né? O quanto é transformador passar pela reabilitação do JR. Você falou que não tem muito tempo para gravar, mas a gente vê que tem bastante conteúdo lá no perfil da JR. Se vocês acessarem lá o perfil da JR Reabilitação no Instagram, tem muito conteúdo, tem bastante vídeo, tem muita coisa boa lá, tem muito aprendizado, na verdade. E quem pensa nesses vídeos? Você tem uma equipe, é você que dá as ideias, a equipe ajuda? Como é que funciona o marketing da empresa? Então, eu tenho uma equipe de marketing hoje que trabalha juntamente com a gente, mas as ideias de conteúdo são minhas, né? De acordo com as demandas que a gente percebe durante o dia, com as dúvidas que a gente recebe na sala de avaliação, no Instagram, e aí a gente vai criando conteúdos com base nessas necessidades, nessas lacunas que a gente vê em aberto, né, no público que encontra a gente. E falando de 13 anos e sempre crescendo, quais são os próximos passos da JR? Que eu já sei de algumas coisinhas, mas para o público saber quais são os próximos passos e o desafio desses próximos passos. Que desafio você gosta, a gente percebeu. Demais. Bom, então, eu tenho dois desafios aí pela frente, dois sonhos, né, que um está se concretizando e o outro vai também se concretizar, essa questão de tempo. O primeiro é a nossa primeira filial, que vai ser na Tijuca, né, é a cidade onde eu moro atualmente, e vai iniciar da mesma forma que iniciou a unidade de Nova Iguaçu, no segundo estágio, com apenas uma sala ali, só que grande, aconchegante, mas a partir da mesma linhagem ali de tratamento, né? Vai oferecer a mesma qualidade. E aí a tendência nossa, de fato, é estabelecer outras filiais também. E um planejamento que eu tenho muito grande para cá, para Nova Iguaçu, é expandir a unidade daqui. Isso aí eu quero muito, quero colocar hidroterapia, quero colocar turmas maiores, né, de funcional, atender a parte infantil, que é uma coisa que eu sinto muita necessidade, né, e para isso você tem que ter um espaço mais personalizado. Então é uma coisa que eu quero fazer e já está no papel e já está planejado aí pela frente. Voltando na parte da transformação dos serviços que a JR oferece, como que funciona de fato essa transformação? Então, nós temos aqui o Pilates, né? A avaliação postural para a pessoa descobrir de fato se ela tem alguma deficiência postural ou se a causa verdadeira de uma dor que ela esteja sentindo, ou uma disfunção, ou uma dificuldade de movimento. Tem a fisioterapia, a quiropraxia, a parte estética, tanto facial quanto corporal, né? E nós temos a academia assistida também. Então hoje, como a gente falou lá no início do vídeo, a pessoa vem, ela passa por uma avaliação e aí vocês vão oferecer o serviço adequado para ela.
Mas se ela quiser fazer algo mais, não tem problema. Ela está sempre livre para se matricular na turma de Pilates, fazer uma academia independente, não tem serviço associado. Ela vem buscando o que ela precisa e se a gente quiser acrescentar alguma coisa, né, como profissional vê a necessidade, ela pode, a gente oferece e ela aceita. Nós temos a nutricionista, a psicóloga, a sexóloga. Então, o que o corpo dela precisa, corpo e mente, a gente oferece para fazer essa reabilitação completa. E é isso, pessoal, mais um vídeo do Baixada Empreende na sua empresa. E a gente já conhecia a Juliana, já participou do nosso podcast. O nosso podcast é aqui no canal do Podbcast. Então, confere aqui, tem vários empreendedores da Baixada, inclusive a Juliana, que já bateu um papo com a gente. E, para a gente fechar, que dica você dá hoje como empreendedora para quem está começando, pode ser no ramo da fisioterapia ou em uma outra área, né? De acordo com a sua história, tudo que você passou, né? Se inspira, fala com o pessoal, fica à vontade. A minha dica é, independente se você estiver vendo a colheita naquele momento ou não, continue plantando o tempo inteiro. Planta, 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 tudo na nossa vida é semente, principalmente no empreendedorismo. Ainda que você não colha no momento, lá na frente você vai receber frutos de tudo que você plantou. Então é isso, pessoal. Se você está assistindo esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Toda semana tem um vídeo conhecendo uma empresa aqui da nossa querida e amada Baixada. Estamos em Nova Iguaçu. Venha conhecer a JR Reabilitação Estética. Tem o @, aqui na descrição. Vamos deixar aqui no vídeo também. E é isso. Precisou de fisioterapia? Tá? Estamos aqui, esperando você de braços abertos. Vem pra JR. Estamos juntos. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.